Essa é uma pergunta interessante. Por que que Jesus para de operar? E vocês sabem que aqui na internet conteúdos técnicos não são tão relevantes, em detrimento a conteúdos não técnicos. Mas eu quis chamar a sua atenção para esse livro aqui, a Palavra de Deus. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, ou Lucas, ou o próprio Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Jesus, antes de morrer, ele vai parando de operar milagres fora dele, ou seja, milagres para os outros, no que diz respeito a levantar defunto, a cura de cego, a levantar paralíticos. Ele reduz a quantidade de milagres por uma razão. Jesus ele para de operar aquelas lindas maravilhas que ele vinha fazendo, e quando a gente começa a folhear as escrituras e a gente vem vindo para trás e você começa a procurar, nossa, cadê o último milagre? Qual é o capítulo do último milagre? E você vai percebendo que quanto mais próximo do cumprimento da sua missão, menos ele operava fora dele. E quando eu falo menos ele operava fora dele, é menos ele operava no outro, aquilo que seria temporal. E não é que o temporal não é importante. O temporal é importante para nós. O temporal é importante para mim. O temporal é importante para os nossos filhos. O temporal é importante para os nossos próprios interesses. Mas Jesus, ele para de operar no temporal para operar no atemporal. Jesus, ele diminui a quantidade de milagres externos a ele, em potência, para começar a operar um grande milagre através dos seus discursos. Por quê? Ele diminui os milagres e aumenta significativamente a quantidade de pregações, discursos e conversas. Jesus ele começa a conversar com um monte de gente, começa a dar uma dezena de sermões, porque ele deixa de apontar para o temporal, que também apontava para o atemporal, porque o milagre ele sempre vinha, na maior parte dos casos, acompanhado de um convite. Acompanhado de um convite, quero creia, ou que era o vinde a mim, etc. Eu sempre falo em aula que Lázaro está morto e enterrado. E do que adiantou ele ter levantado daquele túmulo? O que adiantou é que as pessoas creram e se entregaram. Muitas pessoas ficam extasiadas, estarrecidas com um grande milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego, levantando e saindo vivo daquela fornalha. Muitos ficam estarrecidos com Daniel saindo da cova dos leões, mas poucos percebem que ao sair daquele lugar, em ambos os casos, o governador, o rei da ocasião, fala: a partir de agora todos os joelhos aqui se dobram, ou a partir de agora o Deus desses homens serão adorados. Nós começamos e temos uma mania, e tudo bem, porque nós somos caídos, de olhar somente aquilo que Deus faz por uma questão de vaidade nossa. Mas a gente esquece que não há vaidade em algo que se recupera na temporalidade. Talvez esse vídeo esteja ficando um pouco técnico, mas o que eu quero te dizer? Deus ele parou de operar sinais fora dele, para operar nele através da ressurreição, não somente, mas para operar nele através dos seus discursos, aquilo que vai te levar para a atemporalidade. Quando você percebe que nos últimos momentos de Jesus, nos seus últimos capítulos do Evangelho, ele diminui a quantidade de milagres para aumentar os seus discursos, era porque os discursos de Jesus têm a capacidade de te penetrar, de te afetar, de transpassar, de te impregnar a mensagem que tira a sua cabeça daquilo que passa para colocar a sua mente naquilo que é eterno. E nos mostrar, e me mostrar, que o que de veras importa não é aquilo que perece, mas é aquilo que não perece.
E mesmo que o milagre possa ter desatrofiado as suas mãos, e mesmo que o milagre tenha levantado você de uma cadeira, e mesmo que o milagre tenha te levantado de uma sepultura ou de uma maca de um hospital, nada disso importa se isso não levantou a tua alma da incredulidade. Nada disso importa se você não foi lançado aos pés da cruz com voz de arrependimento. Se nós estamos com um olhar na temporalidade, é porque nós entendemos os milagres, porém não entendemos os discursos. É que nós estamos presos às operações das maravilhas, mas não compreendemos a maravilha. Isso não significa minimizar, diminuir a importância de Deus operar, mas é maximizar a importância da missão central. Muitas vezes nós estamos presos no que Deus fez na temporalidade. Nós estamos consumidos pelos nossos próprios interesses, anseios e ansiedades, né? Nós estamos dentro de igrejas como se fosse atrás de um balcão de negócio esperando o que é temporal, imediato, o que vai solucionar imediatamente. Deus, ele continua operando na temporalidade para te mostrar a atemporalidade. Mas para você que já entendeu o que é atemporal, a temporalidade cabe num espaço de segundos, minutos, meses e semanas. Pode ser que você não esteja entendendo o que eu estou falando, porque Deus é muito maior do que o tempo. Os milagres, eles cabem dentro de um tempo. Mas a missão central de Jesus, ela não cabe dentro do espaço, ela não cabe dentro do tempo. Ela transcende o que você pode imaginar. O convite desse vídeo é um convite a uma entrega absoluta na missão central de Jesus, é que você consiga entregar de fato a sua vida a Ele. Ou seja, há uma possibilidade de você se desconectar um pouquinho de você mesmo para entender a missão atemporal de Jesus. Ele não parou de operar, porque o discurso e os discursos que ele amplia antes da sua morte, ele conseguiu transpassar a barreira do tempo para nos tocar hoje. Creia e será salvo.